eu sou a Maria Eduarda e é claro que eu ainda não sou mãe, né? Mas o programa Papo de Mãe é para toda a família. Mãe, pai, filho, filha, tia, é para quem quiser assistir. E por falar nisso, ele já está começando! Olá, a autoestima da criança negra. Num mundo com tantos preconceitos, é preciso fortalecer desde cedo essa criançada. Para este papo, convidamos a socióloga Najara Costa e a atriz Samara Filippo. A Samara, que está aqui com a gente, ela tem duas filhas, a Alícia e a Lara, de 10 e 6 anos, não é isso, Samara? Isso. E as suas filhas são negras, porque o pai delas é negro, né? Sim. E daí, que situações você já vivenciou, que você teve que, inclusive, parar e conversar com elas sobre isso, que é uma realidade, né? No nosso país, até a questão do racismo, né? Infelizmente. Primeira coisa é enxergar, né? É saber que existe. Porque tem muita gente que fala que, não, é melhor não ver pra... Isso é da sua cabeça. Não é, tá aí, é real. Infelizmente, o nosso país é muito racista. E a primeira coisa que me abriu os olhos, que me furou a bolha, né, na verdade, que a gente vive numa bolha branca, foi a minha filha querer alisar o cabelo, que é um cabelo super black, aos 7 anos de idade. E aí eu falei, gente... Por quê, né? Você começa os questionamentos. Alguma coisa deve ter acontecido, né? Não ia partir da cabeça dela, né, Samara? Eu dei um salto do sofá e comecei a entender, a me questionar coisa que eu não fazia, sabe? Que muitas mães, às vezes, não fazem. Vai rolando e a criança vai sendo intoxicada por esse racismo estrutural da nossa sociedade. E aí eu entendi, eu perguntei, ela falou, mãe, eu não tenho nenhuma amiga minha de cabelo crespo. E é óbvio, ela não se via em lugar nenhum, né? Que é o que a sociedade que embranqueceu e prega pra ela. Ela não se enxergava, se achava estranha, se achava esquisita e meu cabelo tá errado. E foi aí que eu comecei a tentar ler, estudar, procurar e mostrar pra ela. E, Najara, infelizmente, né, é um papel dos pais. Os pais têm que fortalecer os filhos, né, porque eles vão passar por essas questões. Infelizmente, o racismo está aí na nossa sociedade e os pais vão ter que orientar e fortalecer, né, a autoestima dessas crianças. Que bom que a Samara tem esse posicionamento, né? No Brasil é muito frequente a questão do relacionamento interracial, né, de mulheres brancas se casarem com homens negros, principalmente, e aí os filhos nascem negros, né, e como se deparar com essa questão mediante uma sociedade que é embranquecida, mas que tem maioria negra, né? Onde estão os negros nessa sociedade? Recentemente eu estive num lugar onde a mãe da criança, a criança tinha 1 ano mais ou menos, e aí a mãe da criança, que é branca, tendo uma criança negra, não sabia ali como conduzir a questão e falando com outra pessoa eu pude ouvir, e ela falando, não tem jeito esse cabelo é duro mesmo, né? Uma mãe branca falando aquilo para uma criança de apenas 1 ano. Então, como essa criança vai introjetar essas questões, né? Como vai afetar a autoestima dessa criança, né? Ou seja... Não, então, tem questões dentro da própria família. Acho que a Najara tem uma história pessoal sobre isso, porque a sua mãe é branca e seu pai é negro. Sim. E houve um enfrentamento até de racismo dentro da própria família? Sim, a minha mãe é branca, meu pai é negro e eu cresci num ambiente branco, né? Dentro da família da minha mãe. Então, as pessoas, às vezes, é isso que a Samara colocou, né? Eu sou fruto desse relacionamento interracial, eu sou uma negra de pele um pouco clara, vamos dizer assim, né? Então, existe essa questão da invisibilização, né? De as pessoas não me enxergarem muitas vezes como negra, né? Taxarem como morena e tudo. Mas eu enfrentei essa questão dentro da família, da minha avó, que era branca e que não aceitava isso de forma, né? Me tratava de forma diferente perante ali as minhas outras primas brancas da mesma idade. E aí teve um episódio que é o mais marcante para mim, que foi quando eu ganhei um relógio da minha tia, que eu coloquei o relógio no pulso e ela olhou para o relógio e falou, nossa, que relógio lindo.
Se seu braço fosse branco, esse relógio cairia super bem. Da própria avó. Da própria avó. Né? E você estava comentando antes de começar a gravação que você precisa tratar isso na análise até hoje. Até hoje, Não, que triste, né? E, Samara, dentro disso que a Najara falou, você vivencia o racismo dentro da sua família também? Não. Porque a gente sabe que muitas vezes o racismo também, ele tem o racismo velado, né? A pessoa não percebe que está sendo racista e está sendo racista. Sim, né? a gente já cresce. Eu costumo brincar assim, que a gente nasce com um chipzinho, sabe? De todas essas coisas tóxicas, que é o machismo na sociedade, o racismo, a homofobia, sabe? A gente nasce desde pequenininho absorvendo isso em filme, em novela, no dia a dia, na escola. E precisa partir de casa mesmo. Porque... Mas você acha que você mudou quando as suas filhas nasceram? Completamente. Eu era uma outra pessoa. A maternidade me trouxe muito isso. E a questão dessa relação interracial e das meninas me abrirem esse abismo, né, do racismo, foi assustador enxergar tudo isso. E eu acho que isso acontece muito na sociedade. As pessoas não querem ver porque incomoda, sabe? Precisa tirar essa venda e a gente enxergar para apontar. Agora a gente tem a participação da TV Aperipê de Aracaju. A reportagem é da Selma Souza. Vamos assistir. Em Aracaju, vamos conhecer 3 mães que fortalecem os laços familiares, estimulando a autoestima dos filhos. Então, essa questão de você ser empoderada, de você ser elogiada, de você ser elevada, muitas vezes nas famílias negras não acontece, né? E eu estou construindo isso para os meus filhos, né? No sentido de não só criticar, mas também de empoderá-los, né, no sentido deles se encontrarem, não serem melhores que as pessoas, que ninguém, mas se conhecerem e entenderem as suas potencialidades diante da vida. Eu acho que é algo que a gente precisa fazer desde sempre. Olha só, eu sempre falo, Maria, você é linda, você é uma princesa. Maria, olha só, as bonecas, os bonecos, olha a diversidade. Porque nós vivemos uma sociedade diversa, uma sociedade como brasileira que é fruto de uma grande miscigenação, uma grande mistura. Não é legítimo que a gente, por conta de um processo de condução histórica, em que um determinado segmento da sociedade escravizou outro, e isso trouxe sequelas para toda a formação sociohistórica do Brasil, a gente não entenda que é preciso resistir, é preciso trabalhar cada vez mais com essas crianças a questão do pertencimento. Na minha época, né, não tínhamos tantos referenciais, né? Não tínhamos referenciais, na verdade. Todas as apresentadoras eram loiras, então isso é importante. Só que quando você está vivenciando, você não avalia aquilo como importante. Você só vai avaliar quando você encontra alguém que represente você, né? Enquanto criança, você está vendo ali aquela mulher negra apresentando um programa infantil, então você vai entendendo que você também pode, né? A questão é essa, que quando você vê uma pessoa negra fazendo algo que não é normal, que não é do cotidiano, você acredita que você também pode chegar. Então, alimenta em nós essa autoestima, essa esperança de que você pode conseguir algo que você não está, digamos, não foi pensado, né, socialmente para você. Então, assim, a gente, né, da medida do possível, a gente vai inserindo essas referências porque é fundamental, né? É fundamental. Eu estava olhando agora, ele estava jogando videogame, o personagem era negro, né? Então, a gente tenta ao máximo fortalecer, né, mostrar a beleza mesmo que tem nos personagens negros, nas personagens negras, né? Isso! Cantar, dançar, brincar, tudo, pode tudo, não pode? Porque Maria é uma é uma princesinha! Que bonitinho, as crianças. Como as mães falaram tanto dessa questão da autoestima, dos próprios pais fortalecerem, né, esse papel dos pais. Fiquei até curiosa para saber, quando a sua filha falou que queria alisar o cabelo, ela acabou alisando ou não? Como é que foi a conversa e que decisão vocês tomaram? Não, eu tomei uma decisão. Eu preciso enaltecê-la, empoderá-la de alguma forma, mostrar que ela é linda, como essa mãe falou, de que ela pertence a essa sociedade.
E eu criei um canal no YouTube com elas para falar sobre... Na verdade, a gente brinca de cuidar dos cabelos, hidratação, penteados, mas a gente tem um viés ali sobre o empoderamento das crianças negras, das meninas se aceitarem, sabe? E nada, chamado ela não Muito Além alisou. de Cachos. Mundo Além de Cachos. Muito. Não, e os cachos, muito. cabelo cacheado é tão lindo, né, Maravilhoso. gente? Pra que É por isso que alisar? deu esse salto. Eu falei, alisar o cabelo? Não, hoje em dia ela nem pensa. Ela fala, mãe, se você quiser fazer uma escova um dia? Eu falei, claro que você pode fazer uma escova. Também não quer dizer que ela esteja proibida. Claro né? que não. Mas de valorizar, quer dizer, de ser uma opção dela e não porque alguém fez algum comentário. Não, e naturalmente essas mães que talvez sofreram muito na infância, né? Que é época de ferro quente para alisar o cabelo, porque a mãe alisou e ela vai alisar o da filha. Na verdade, é uma proteção, né? Que ela vai fazendo para essa filha. E eu acho que hoje está o inverso, está todo mundo cacheando o cabelo, todo mundo quer cabelo cacheado hoje. Ferro quente é instrumento de tortura, né? Exato. Aí ela se ama. Graças a Deus. Que bom. Ó, e no próximo bloco tem participação dos telespectadores aqui no Papo de Mãe. A gente já volta. Voltamos com o Papo de Mãe. Estão com a gente a socióloga Najara Costa e a atriz Samara Felipe. Estamos falando aqui sobre autoestima da criança negra, né? A Samara já falou das filhas, a Najara também é mãe, tem um menino, o Fábio, de 8 anos, né? E em relação com ele, que é menino, né? Porque as meninas têm muita questão do cabelo, mas a gente sabe que essa questão racial vai muito além do cabelo também. E com o seu filho, você já passou por situações que você, como mãe, teve que chegar e também falar com ele? O que aconteceu? O meu filho também é fruto de uma relação interracial, né? O pai dele é branco, loiro, inclusive. E o meu filho, ele nasceu branco com o cabelo bem crespo, né? Então, tem aquela leitura sempre de cortar o cabelo do menino, né? As meninas é a questão do alisamento, dos meninos é cortar ao máximo, raspar a cabeça, se possível, né? Então, eu sempre que posso tento deixar o cabelo dele crescer e há aquela reclamação de que dói ao pentear e tudo. Então, a gente percebe isso mais nos olhares de por que você não corta o cabelo dele? É tão bonitinho, cortadinho, baixinho, né? Então, é mais nesse sentido do cabelo mesmo. Eu acho que um outro ponto ruim, né, que a gente tem que batalhar bastante, a Samara falou que a filha não se identificava na escola, né, porque não via outras crianças. Nos brinquedos, então, nos isso que eu ia livros. falar, né? Você não vê em bonecas, você não vê nas novelas. Isso é ruim também, né? Isso a gente tem que conversar com os nossos filhos também, Isso né? é uma corrida, né? Eu acho que os próprios criadores, né? Mãe, pai, vó, tio, o que seja, correr atrás disso, porque infelizmente a gente não tem. Eu fui desesperadamente procurar onde eu poderia comprar bonecas negras. E eu lembro da reação da minha filha de ver a primeira boneca de cabelo crespo, sabe? É muito emocionante isso. Dos livros, no livro didático da escola de ciências, não tem ilustrações com crianças negras, é tudo branco. E acho que tem também uma questão dos pais brancos também conversarem com seus filhos brancos para que esse racismo não aconteça entre as crianças, né? E eles reproduzirem, né? Reproduzirem e crescerem adultos racistas. E não aceitarem, né? Eu acho que você também tem que conversar para não aceitar, né? Um racismo, né? Entre crianças e a escola também se posicionar, né? Aconteceu com os filhos de vocês alguma situação na escola que vocês tiveram que ir até a escola conversar? Uma vez eu relatei que a escola trabalhou a questão da Branca de Neve, né? Eu acho que isso é uma questão da gente trabalhar outras literaturas e a gente vai muito no viés institucional, né? Eu acho que a família é a primeira instituição a qual você tem contato, mas a escola é uma instituição, a sociedade é uma instituição, então você tem que se preparar para viver em sociedade, né? Então, no sentido de se empoderar, de entender esse contexto que a gente vive, do porquê desse silenciamento e preparar esse indivíduo para esse entendimento, né? Do significado do papel dele na sociedade e da atuação, né? Quando você tira esse reconhecimento, né, da criança, que ela nem se identifica enquanto negra e que ela quer ter outra cor, outro cabelo, você tira ali a história dela, né, e a autoestima dela, né? Então, a Samara daqui a pouco comenta se teve alguma situação na escola, porque antes a gente vai assistir a participação de uma telespectadora muito especial. É uma mensagem da Marina, de 7 anos, filha da Laís de Andrade, de Osasco, São Paulo. Ela mandou um depoimento pelo WhatsApp do Papo de Mãe. Vamos assistir. Oi, o meu nome é Marina, tenho 7 anos e moro na cidade de Osasco.
Eu já sofri racismo na escola. Eu ouvi uns meninos conversando. Ele chamou todas as meninas da minha sala e falou que nosso cabelo era horrível e nossa cor. Mas não importa se a gente tem um cabelo curto, grande ou de qualquer jeito, porque todos nós somos iguais. Nossa cores somos iguais, não importa o jeito que a gente é. E o que você acha de racismo, Má? Uma coisa muito feia. E te machuca quando alguém fala esse tipo de coisa? Machuca eu e meu coração. Machuca seu coração? Eu te amo, viu? Eu também. Você é linda. Também. Ai, muito linda a Marina. E que bom que ela tá forte e que pode se defender, né? Isso já aconteceu com as suas filhas, dos próprios amigos? Falarem alguma coisa que não é legal para elas? Não, felizmente nunca passei situações muito constrangedoras. A Lara, que é a mais novinha, que já chegou em casa falando que o fulano disse que meu cabelo tá pra cima, sabe? E aí eu pergunto, o que você respondeu? Aí ela fala, por que te incomoda meu cabelo? Já mando responder logo, sabe? Tá incomodado com isso por quê? O cabelo é meu. Porque acho que o que não pode é ficar em silêncio, né? Exato. Essa coisa também da mãe de dizer desde pequenininha que dá trabalho, vamos arrumar esse cabelo, dá trabalho. São pequenas ações, pequenas coisas que vão incutindo na criança, eu sou feia, meu cabelo é ruim, eu dou trabalho, tem algo de errado comigo. Então é isso. E por que tem que ensinar essa criança que ela não deve se silenciar? Mariana, o racismo ele retira a dignidade humana, né? O racismo é um sistema de opressão que retira essa dignidade. Então, ao mesmo tempo que você não consegue revidar isso e você se depara com situações que são constrangedoras e você não consegue sair daquela situação, isso vai tirando a tua dignidade, né? Vai te colocando em um lugar social que aquilo não é para você. Há um constrangimento, por exemplo, né, do racismo institucional, se a gente analisa, a gente vai em qualquer restaurante decente aqui em São Paulo e a gente não encontra pessoas negras no restaurante, né, uma padaria na Avenida Paulista, enfim. São pequenas coisas que você, né, que já te tiram ali aquela vontade de estar ali, de não se reconhecer, né? Não, e sabe o que é triste? Essas crianças que praticam o racismo, elas estão copiando alguma coisa que elas viram, muitas vezes dos pais, né? Então, cabe a esses pais não fazerem isso, não darem esse exemplo ruim, né? Péssimo, errado. Desde sempre, como aquela mãe falou sobre essa estrutura, né, sociocultural, histórica que a gente tem, de os negros sempre terem sido representados como bandidos, escravos, ou empregados, isso precisa mudar. Isso está mudando, mas ainda tem muito. Então, no próximo bloco, a gente também tem uma dica para dar, que é o livro Amoras, do Emicida. Fique aí. Oi, eu sou a Sofia e o Papo de Mãe está muito interessante, que está na Tela da Cultura. Estamos de volta com o Papo de Mãe e chegaram pelo nosso Facebook vários depoimentos de telespectadores sobre o tema de hoje. E eu queria que vocês comentassem. Eu separei o depoimento da Adila Cristina, de Salvador, na Bahia. Ela diz o seguinte, meu filho tem o cabelo black e chegou da escola pedindo para cortar o cabelo dele porque o cabelo era feio. Logicamente, estranhei porque o cabelo dele é bonito e sempre reforçamos isso em casa. Sentei, conversei com ele, só que na época ele riu, tinha 3 anos e não soube me dizer quem foi que disse. A partir desse dia, reforcei mais ainda esse trabalho de conscientização nele e ensinei ele a dizer a qualquer pessoa que ele é lindo, que a cor dele é linda e que o cabelo dele é maravilhoso e que tudo isso é dito pela mamãe dele e que eu sempre falo a verdade e a pessoa é mentirosa. Mas isso me doeu tanto, uma maldade com uma criança inocente. É claro que eu fui na escola e falei sobre isso e disse que gostaria que não se repetisse. Machuca para uma mãe, né? E tem que ir lá mesmo, sabe, conversar na escola para que isso não se repita, né? Precisa levar
conscientização para a diretoria, com certeza, não dá para passar batido. Hoje em dia não dá mais. O que mostra que esse assunto precisa ser debatido em sala de aula, né, Najara? Também não precisa esperar uma situação para falar sobre isso. Precisa fazer parte da educação, né? Esse respeito ao próximo. Exato. A educação tem que ser propositiva. A gente tem a Lei 10.639, que é uma lei da educação básica para agregar o ensino da cultura afro-brasileira e da África na educação básica. Isso tem que se trabalhar de maneira propositiva, né, e não a partir de estereótipos, não para reforçar estereótipos, né, não é porque o negro tem que sempre que gostar de feijoada, enfim, não é para reforçar nesse sentido, né? Isso está dentro da cultura nacional, mas a gente tem que reforçar que o negro, a cidadania da pessoa e o respeito a essa dignidade. E não colocar no ensino só a questão da escravidão, que é importante sim, porque existiu e não vamos ignorar, mas trazer outras questões históricas do povo negro também, não é? Claro, enaltecer, né? Eu estava até falando com ela. Quantos líderes e tudo. Exatamente. Os negros não foram escravizados, né? Eles não foram escravos, né? Até essa leitura tem que ser mudada, exatamente, né? Quantas mulheres, né, negras que foram embranquecidas, né, durante a história. A própria Chiquinha Gonzaga. Quer dizer, isso tem que mudar na escola. Eu tomei um susto, eu tomei um choque quando eu soube que a Chiquinha Gonzaga era negra. O próprio Machado de Assis. Machado de né, Assis. que em tantas fotos aparece como branco e teve um movimento agora. Na Faculdade Zumbi dos Palmares fez um movimento incrível, mudaram até a foto na Academia Brasileira de Letras do Machado. Ainda bem, né? Não, e como isso tem que mudar na escola e na sociedade de uma forma geral. E ainda muitas escolas não cumprem essa lei, né? Muitas não cumprem. Muitas e muitas. Os professores também não têm uma formação adequada, né? Até porque a nossa educação ela é voltada para esse universalismo, né? E o branco está sempre como universal. Então, acho que é preciso debater, ser propositivo. Acho que a mãe foi super correta de ir à escola, né? De propor ali esse debate. Tem que ficar atento. A gente não pode deixar passar. Foi um racismo direto, mas tem o racismo indireto de todos os dias, né? De crianças que não querem brincar com crianças negras. A gente vê isso, esses casos na internet todos os dias. Então, isso tem que ficar de olho. E ter mais professores negros também, né? Que tem muita escola que a gente sabe, principalmente as particulares, que não tem professores negros. Quer dizer, tudo poderia ser diferente, né? Para encerrar o programa, porque chegou ao final, eu quero trazer um trecho do livro Amoras, do rapper Emicida. Veja só, veja só, veja só, veja só. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem Obatalá, o orixá que criou o mundo. Mas como o pensar infantil fascina, de dar inveja, ele é puro, que nem Obatalá. A gente chora ao nascer, quer se afastar de Alá, mesmo que a íris traga a luz mais cristalina. Entre Amoras e a pequenina, eu digo, as pretinhas são o melhor que há. Doces, as minhas favoritas brilham no pomar. Eu noto logo se alegrar os olhos da menina. Luther King vendo, cairia em pranto. Zumbi diria que nada foi em vão. E até Malcolm X contaria alguém que a doçura das frutinhas, sabor acalanto, fez a criança sozinha alcançar a conclusão. Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Muito legal, livro fantástico, né, meninas? Importantíssimo, né? Importantíssimo. Incrível. Por mais autores negros e autoras. Que é o que a gente fala do lugar de fala também, que isso faz diferença. Exato. Né? Eu posso condenar o racismo, mas eu jamais vou poder dizer que, né, o que eu sinto, porque eu nunca senti na pele isso que você sentiu, né, Najara? Exato. Mas é importante que é uma luta de toda a sociedade, né? Não só dos negros, mas existe, de fato, esse lugar de fala que precisa ser entendido e agregado. Qual é o nosso papel, né, como brancos na sociedade. E que bom que vocês estão aqui, que conversaram com a gente, que bateram esse papo com a gente, né? Levando toda essa informação para o Brasil todo e que a gente aí melhore nessa causa, nessas questões, né? Que bom. Porque juntos somos mais fortes, né? A gente respeita o lugar de fala, mas essa luta tem que ser de toda a sociedade. É verdade. Najara, muito obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Eu que agradeço pelo debate. Tem alguma rede social para deixar?
Acredito que sim. Eu vou deixar no Facebook professora Najara Costa. Tá bom. Samara, muito obrigada pela presença. Prazer meu. Sempre bom estar falando sobre questões importantes, né? E é isso. O meu tenho Muito Além de Cachos, que é o nosso canal lá. Tem a minha rede social que eu falo muito sobre isso. ali, no meu Instagram. E aí, tô vindo com uma peça aí depois. Não, deixa isso pra mais tarde, depois eu falo. A gente divulga, pode deixar. Um beijão pras meninas e um beijão pro seu filho também. Obrigada. E o Papo de Mãe terminou. Aqui é assim, viu? A gente tem que falar sobre todos os assuntos, inclusive para quebrar preconceitos. Até a próxima.